Olá, prontos? Preparados? Então, preste atenção. Veja bem. No passado, a lei de Moisés mandava matar animais. Animais eram sacrificados. Também no passado, a lei de Moisés mandava matar os pecadores. Porém, o que a lei de Moisés nunca matou foi o pecado que se encontra em nossos membros. Prova disso é que o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 23. Porque segundo o homem interior, disse Paulo, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que se encontra em meus membros, disse Paulo. Esta lei do pecado que se encontra em nossos membros, ela é universal e atemporal. Ela não se limita à geração do povo de Israel há 2000 anos atrás, porque esta lei do pecado, ela ainda se encontra em nossos membros. Por isso disse Jesus e disse o apóstolo Paulo que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Nem consegue fazê-lo, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Se primeiro é o natural, podemos entender que a lei do pecado, ela ainda está presente em nossos membros. Sim, meu amigo. Você ainda não compreendeu este mistério? Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo: Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que o homem está vivo. A lei do pecado que se encontra em seus membros, ela não te mata, ela te escraviza. Repito, a lei do pecado que se encontra em nossos membros, ela não nos mata, ela nos escraviza. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, acrescentou Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele te escraviza, ele não te mata. A lei de Moisés não pode te matar. Quem te mata é a graça. Por isto foi acrescentado a graça, porque o que a lei foi incapaz de fazer, a graça de Cristo veio exatamente cumprir. A lei do pecado que se encontra em nossos membros é aniquilada exatamente pela graça. Por isto, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, acrescentou Paulo, e mais, se morremos com Cristo. Também no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. O apóstolo Paulo não havia morrido enquanto ele estava debaixo da lei de Moisés. Mas quando este entrou na graça, ele foi exatamente morto. A graça o matou. A graça matou o ego. A graça matou a mentalidade da carne. A graça matou exatamente o pecado que se encontrava nos membros de Paulo. A graça matou o corpo mental, o corpo do pecado. Sim, é o corpo mental, é esta mentalidade da carne que te faz pecar contra a lei espiritual. Esta lei foi removida somente na graça. Repito, e mais, se morremos com Cristo. Paulo não morreu com a lei de Moisés. Paulo morreu com a graça. Quando a graça se manifestou sobre Paulo, ela o matou. Por isso disse Paulo: fui crucificado com Cristo, com a graça, não com a lei. A lei mandava matar animais. A lei até mesmo matou os pecadores. Mas a lei nunca removeu o pecado do homem. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 9, acrescentou Paulo: antes da graça, eu vivia sem ela, sem a lei. Mas quando veio o mandamento espiritual, reviveu o pecado e eu morri. Paulo, ele vivia sempre debaixo da lei de Moisés. Ele era um cumpridor da lei de Moisés. Mas esta lei de Moisés nunca revelou a lei do pecado que se encontrava em seus membros. Mas quando veio a graça revelou o pecado em Paulo, e então ele morreu. Por isso foi dada a graça, para cumprir exatamente o que a lei não conseguiu fazer. Porque no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1 diz: Porque tendo a lei a sombra dos bens vindouros, não a imagem exata das coisas. A lei de Moisés não podia matar o pecado que se encontrava em nossos membros. Somente a graça. Por isto, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 22, diz: Se eu não tivesse vindo, disse Jesus, e falado ao mundo,
não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa do seu pecado. A lei de Moisés não revelou o pecado no homem. Somente Jesus, através da graça, é que revelou o pecado nos membros de Paulo. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo morreu exatamente pela graça. Por isso, o plano de salvação é perfeito. O que a lei de Moisés foi incapaz de fazer, a graça o cumpriu em seu lugar. Por isso, o plano de salvação começa exatamente com a morte. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Após você morrer com Cristo, você irá ressuscitar com Cristo. Ou seja, após você morrer na graça, você irá ressuscitar na graça. Pois é a graça quem nos mata, querido amigo. É a graça que mata o pecado que se encontra em nossos membros. É a graça que remove o corpo mental. É a graça que estabelece a mente de Cristo em nosso lugar. O plano de salvação começa com a morte. A morte começa exatamente com a graça. Pois é através da graça que a vida eterna entrou ao mundo. Sim. E a vida eterna só entra após a ressurreição. Primeiro a graça te mata, depois ela te ressuscita, para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Repito, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Se você já ressuscitou com Cristo, é porque você morreu através da graça. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. A lei de Moisés pode ter sido removida por Cristo há 2000 anos atrás, mas a lei do pecado que se encontra em seus membros não, porque a salvação é individual. Por isso é necessário nascer de novo, disse Jesus.